Alô, amigos, estamos aqui em Viamão. Encontramos o nosso senador pelo estado do Rio Grande do Sul, ex-governador do estado, deputado federal, deputado estadual, vereador, uma carreira irreparável, irretocável de homem público que orgulha todos os gaúchos de todos os partidos políticos. E eu gostaria de falar com o senhor duas coisas. Falar um pouquinho de como era fazer, nós estamos num ano de eleições, né, senador Pedro Simão? Como é que era feita a propaganda eleitoral e como é que se fazia campanha política lá nos anos 60, nos anos de chumbo, dos anos duros, dos anos 70, quando ainda podia se fazer propaganda eleitoral, porque depois veio aquela lei Falcão, da fotinho, aquilo lá liquidou com a história. E depois vou falar um pouco de Brasil e ano de Copa do Mundo. Olha, sem querer você tocou num ponto que eu considero extremamente importante e sério na política brasileira. O mal da propaganda eleitoral no Brasil é que o grosso da campanha é feita pela rádio e televisão. Pela televisão você fala ao vivo para o Brasil inteiro. Naquele tempo que tu te referias, essa propaganda era feita ao vivo e de improviso. Eu me lembro que logo que veio a ditadura, extinguiu os partidos políticos e ficou só dois partidos, Arena e MDB. Então o espaço do programa eleitoral gratuito era de 1 hora. Meia hora Arena e meia hora MDB. E tu ia para a televisão e falava ao vivo de improviso. Tu dizia o que tu queria. E tu saía, entrava o teu adversário e ele te respondia dizendo o que queria. No programa do ano seguinte, invertia. O que era primeiro ficava para o fim, o que era último ficava em primeiro lugar. Então, havia espontaneidade. O debate entre os dois candidatos à presidência da República eram feitos ao vivo, um e outro. O jornalista fazia intervenção apenas de dar a palavra para um e dar a palavra para o outro. Um falava e o outro respondia. Como é hoje nos Estados Unidos. Quem decide a eleição dos Estados Unidos, a última palavra dos Estados Unidos, são 5 programas de televisão de costa a costa, onde os dois candidatos falam, um do lado do outro, um respondendo o outro de improviso. No Brasil não. No Brasil a televisão é mentirinha, quer dizer, os candidatos não valem R$2.000, não dizem nada com nada. Quem faz é a empresa do Estado. 80% do dinheiro que os partidos gastam na campanha é no programa de televisão. Nesse programa de televisão, que é uma montagem, é um filme, onde eles fazem a história que eles bem entendem. Quando o Lula foi candidato as primeiras vezes, apareceu o Lula barbudo, com a barba enorme, uma roupa meia de operário, falando meio grosso, meio sem graça. Quando o PT passou a ter dinheiro, passou a ter organização, pegou o Duda Mendonça, aí apareceu o Lulinha Paz e Amor. Aquela barba grande, será bonitinha, artista de televisão, uma roupa feita por um alfaiate exclusivo, especial. E ele, lendo, quem está vendo ele ali, parece que ele está falando de improviso, mas tem um teletexto que está onde ele lê aquele teletexto. Então, não é o Lula que está falando, é a companhia de publicidade dele que está falando. Então, hoje os programas de televisão, na verdade, são de mentirinha. É uma ação, é um espetáculo que é armado. Enquanto o que eu defendo, e tem um projeto de lei dizendo exatamente isso, o programa de televisão tem que ser ouvido. Um fala e o outro responde. Para que o povo consiga entender quem é o candidato. Porque hoje o candidato é o que menos importa, ele vai ler o que o produtor diga que ele determina. E a propaganda do Brasil, a eleição no Brasil é feita sobre um fundamento irreal, falso, errado, equivocado, que nem está acontecendo agora. Por exemplo, o PT fez ontem na televisão uma propaganda onde aparece um casal com 2 crianças, gorda, bonita agora, com o programa de alimentação do PT e tal,
E se voltar do outro lado, aparece os caras na miséria, passando fome. Uma propaganda subliminar, horrível, que se equipara àquela, não sei se você se lembra, que na eleição do Fernando Henrique contra o Lula, apareceu aquela artista famosa de televisão. A Regina Duarte. Regina Duarte apareceu dizendo... Que tinha medo. Eu tenho medo, o que pode acontecer de uma maneira tétrica. É o que está acontecendo. O que está se esperando é um clima de terror, de medo de um lado com o outro, e que não se busca a verdade. Senador, o que a gente quer e esperava desse país, tá? Nós vivemos nos últimos anos escândalo atrás de escândalo, e não pode dizer que é só na era PT. Temos escândalos atrás de escândalos envolvendo políticos em todo o país. Agora, o ano passado, se julgou o mensalão e achamos, bom, o pessoal vai para a cadeia, o pessoal vai cumprir pena, esse país mudou, esse país vai ser sério. Mas o pessoal já agora, no final do ano, já está saindo, já parece que o Supremo Tribunal Federal fez um conchavo político, que foi a mídia que botou essa turma na cadeia, que tudo é mentira, que o mensalão não existiu. O nosso presidente Lula vai lá em Portugal, dá uma entrevista, diz que foi tudo um golpe da mídia e que nada aconteceu. Como é que nós aqui na planície, nós brasileiros normais, podemos viver com uma coisa dessas que chegou no corrupto, botaram na antessala do presídio e agora o pessoal já vai sair? Primeira referência que tu fizesse do Lula, ele foi muito infeliz na declaração que ele deu em Portugal. Um ex-chefe de Estado falar na televisão estrangeira e dizer que o Supremo Tribunal fez um julgamento e 80% era político, foi um absurdo incompreensível. O importante é dizer o seguinte: foi o julgamento mais espetacular que o tribunal fez na sua história. Uma coisa que é mérito do Lula e mérito da presidenta. 80% desse tribunal foram eles que escolheram. Que sinal que na hora de escolher, eles escolheram bem. E esses ministros que eles escolheram, na hora de votar, votaram para sua consciência, não votaram para agradar. Então isso é uma decisão espetacular. O Lula, quando apareceu o escândalo, quando veio o mensalão, ele disse que tinha sido traído. Eu fui traído. Quer dizer, ele agora quer se adaptar a uma nova realidade. Quer dizer, na verdade, foi uma decisão excepcional do Supremo Tribunal, que tomou, e é essa decisão do Supremo Tribunal. E a lei que nós aprovamos, da chamada ficha limpa, que é o que permitiu essa decisão do Supremo Tribunal, porque até ontem veio o Maluf. O Maluf, nos seus 40 anos de política, deve ter sofrido uns 200 processos. Em cada processo ele foi condenado não sei quantas vezes. E as pessoas perguntam, Lula condenado, Maluf condenado, e nunca acontece nada. É que o Brasil, ao contrário do resto do mundo, é ridículo. O Pedro Simão roubou. O juiz de Caxias condenou porque ele era ladrão. Eu recorro para Porto Alegre. Vai para uma junta do Tribunal de Justiça. Eu sou condenado, confirma que eu sou ladrão. Eu recorro para o pleno do tribunal. O pleno do tribunal confirma que eu sou ladrão. Aí eu recorro para o Tribunal Superior de Justiça, que manda para uma junta. Essa junta diz que eu sou ladrão. Eu recorro da junta para o pleno do Superior Tribunal de Justiça. Ele diz que eu sou ladrão. E vai para o Supremo Tribunal. Quando chegou lá, já prescreveu. Isso que eu estou te falando leva 7, 8, 9 anos. Então essas pessoas que nem o Maluf sempre foram condenadas, mas nunca em caráter definitivo, porque leva 7, 8 anos, até lá acabou, o prazo acabou. Essa lei que nós votamos, 1.300.000 assinaturas, criou uma lei popular, diz o seguinte: o Simão roubou, é condenado pelo juiz de Caxias. Eu recorro para Porto Alegre. A junta confirma a minha condenação. Eu recorro. Mas dessa segunda eu vou para a cadeia. Eu perco os direitos políticos, eu não posso ser candidato, eu não posso ser cargo. O Maluf não pode ser candidato agora na próxima eleição. Terminou. Então isso
O telespectador talvez não se esteja conta, mas vai ser uma limpeza enorme, uma série enorme de pessoas que não podem ser candidatas, que deviam estar na cadeia e que vão fechar. Essas foram as duas grandes decisões. O mensalão e o ficha limpa foram as duas grandes decisões que eu posso dizer com sinceridade. Melhorou a política brasileira. Agora, que falta muito, falta muito. Falta muito, falta muito, falta muito. E eu volto a dizer, ninguém espere de dentro para fora. Do Congresso não sai nada. Da Presidente da República não sai nada. Nem do Supremo sai nada. É o povo. É o povo pressionando, indo para a rua. Não indo para a rua de cabeça mascarada, não indo com pau, com ferro, quebrando vidraça. Isso não é protesto político. Isso é anarquia, é irresponsabilidade, é safadeza. Agora, ir berrando, gritando, vestido de verde e amarelo, cobrando, que nem eles fizeram. Na hora de votar a lei da ficha limpa, repara você, na terça-feira, a decisão era no Senado. 15 senadores foram para a tribuna dizer que não iam votar. Que estavam pressionando o Congresso, que eles diziam que não iam votar, não iam votar, não iam votar. No dia seguinte, à frente do Congresso estava um mar de gente. E a gurizada com cada um com a cruz com o nome de um senador, preparado ali. Aprovamos por unanimidade. Medo, mas um medo positivo. O pessoal sentiu, viu que a coisa é séria. Eu fui um dos que disse da tribuna, não, vamos brincar, porque essa não é uma votação que a gente vota hoje, daqui 2 meses a gente esquece. Não, essa é uma votação que não vai aparecer, a cruz está lá, eles vão pendurar e vai ficar por resto da vida. O Congresso votou. Então a sociedade tem que ter isso, coragem de fazer, de agir. Nós estamos nessa democracia que nós estamos aqui por causa da mocidade. A mocidade, as diretas já, os caras diziam, olha, o que eu sofri, eu fui coordenador das diretas já. O que eu sofri, os caras chamavam de mim, esse irmão, as Forças Armadas fechadas, unidas, coesas, em torno da ditadura. A igreja fechada com a ditadura. O Brasil não é Cuba. Cuba, os caras desciam a Sierra Maestra, a montanha, tomavam conta da capital, La Havana, e ganharam. Mas o Brasil é um continente, o americano já está com as tropas aqui na fronteira da Marinha, querendo entrar para dentro do Brasil para ficar. Brasil do Norte e Brasil do Sul. O ato do Jango, e eu estava aqui em Porto Alegre, na casa do comandante do 3º Exército, quando ele decidiu ir para o Uruguai e não resistir, é porque o meu comandante do 3º Exército disse para ele, eu estou com o senhor, eu estou firme com o senhor, mas as informações que eu tenho, que a nível nacional e até no Rio Grande do Sul, a força militares é muito grande contra o senhor. E o Jango preferiu ir embora do que ver o derramamento de sangue. Então, nós resistimos. E o que parecia impossível aconteceu como? Como cidade na rua. Começou a conversar, os jovens começaram a vir, os jovens começaram a vir, os jovens começaram a vir, os jovens começaram a vir. Foi uma montanha de jovens. No dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, fizemos o maior comício, o primeiro grande comício de 1 milhão e não sei quantas pessoas em São Paulo. Na direta já. Exatamente, das diretas já. E foi aquela montanha de gente que terminou dando certo. Então eu acho que nesse momento, onde é muito delicado, o PT está no poder, o Lula está usando uma linguagem muito radical. O presidente do PT fazendo ameaça para o presidente do Supremo Tribunal recebendo ameaça de morte. Eu acho que nesta hora que tem que fazer esse movimento de paz, uma mocidade na rua, se mobilizando, votando em quem deve votar, mas preservando a democracia. Senador, em 1950 nós tivemos uma Copa do Mundo no Brasil que meio caiu no colo do Brasil. Tá? Eu sei da história. Tivemos o período da Segunda Guerra Mundial, né? A Copa ia ser em algum país da Europa, mas a Europa ainda estava destruída pela guerra. Daí um acordo foi feito, se propôs para o Brasil, tá, a Copa vai ser no Brasil. Daí o Brasil, mas eu não vou fazer estádio, só vou fazer o Maracanã, acho que foi feito, né? Foi feito o estádio do Maracanã, mas assim, fizemos poucos investimentos, veio a Copa do Brasil, projetou o Brasil, estava tudo certo para o Brasil ganhar a Copa do Mundo, só não combinaram com os uruguaios, né? E acabamos perdendo. Se conta até que o presidente da FIFA tinha um discurso para entregar a taça para os brasileiros, ele não fez um discurso em espanhol para entregar para os uruguaios, até chamaram, ele estava indo embora, não, tem que entregar a taça para os uruguaios ali. E agora nós estamos tendo
64 anos depois, é isso, né? 2014, estamos tendo uma Copa do Mundo no Brasil, bem diferente daquela de 1950. Qual é o sentimento que o senhor sente lá em Brasília das pessoas deste desperdício de dinheiro público, 12 sedes, quando a FIFA pediu só 8, e esta Copa que muita gente está revoltada, inclusive pregando que o Brasil não ganha a Copa? Foi uma irresponsabilidade muito grande. A FIFA impôs uma série de condições que o Brasil não tinha condições de aceitar, não devia aceitar. Eu concordo que não podia ser que nem 50. 50 fizeram um estádio, foi Maracanã. O resto, por exemplo, aqui em Porto Alegre, foram os eucaliptos internacional, que agora foi demolido, se fez mais um lance de escada, um lance de escada, de arquibancada. E assim foi feito nos vários lugares. Não teve nada. Foi uma belíssima Copa que nós perdemos, mas deu uma repercussão positiva para o Brasil. Mas agora a FIFA é uma organização, olha, vou dizer uma coisa, o Brasil tem uma lei que criou agora que não se pode beber, não se pode vender nem beber bebida alcoólica no Estado. A lei foi suspensa durante a Copa do Mundo porque a FIFA, como tem o patrocínio da cerveja, não permitiu, tem que deixar usar. Então a FIFA é uma entidade que cai entre nós. O Avelange, que foi presidente não sei quantos anos, só não está na cadeia porque é velho demais. Mas era presidente de honra da FIFA e tiraram ele de presidente de honra da FIFA por causa das coisas que ele fez. Então o governo se dobrou ridiculamente. E ele criou um sistema especial que não era preciso fazer concorrência. O fulano fazia, ganhava. Então a média dos estados é quase que o dobro de cada um. Quer dizer, era para ser 100, saiu 200, era para ser 100, saiu 400. E não está nada acabado. Quer dizer, está tudo, até o nosso aqui, o Beira-Rio, o estado está pronto, mas em Rodos, em Túnez, estão... Acho que isso é que fez com que o povo ficasse magoado. Os gatos foram estacionados. Depois uma coisa muito interessante que essa Copa vai marcar. A partir dessa Copa só vai a futebol quem é rico. Porque a entrada mínima, por exemplo, na Copa do Mundo é 150, 200 reais. Não tem mais popular, é só cadeira. É só para quem tem dinheiro. A coisa está tão ridícula, então o que a FIFA está fazendo? Ela pega 1.000, 2.000 cadeiras e sorteia entre os colégios, para mostrar que os caras também vão. Mas, na verdade, o povão hoje vai assistir a Copa da televisão em casa. O povo foi expulso. O gigante da Beira-Rio, na inauguração, teve 110, 115 mil pessoas. Já reuniu muitas e muitas vezes 90, 100 mil pessoas. Hoje o máximo é 55. Fizeram toda aquela reforma para reduzir a metade. O Olímpico cabia 80 mil, o novo estado do Grêmio cabe 50 mil. Então, não tem lógica, não tem explicação. Essa entidade que se chama FIFA, que tem um escândalo atrás do outro, um mar de dinheiro que rola atrás disso, na verdade, o Lula entrou numa fria. E eu só peço a Deus que a gente ganhe a Copa, porque se perder, vai ser uma paulada muito grande. Senador, voltando às eleições, temos eleições esse ano e uma das questões que se fala muito é que nós temos, muitos partidos políticos. Os Estados Unidos têm 2 hegemônicos, é o democrata e o republicano. Tem outros partidos pequenos, mas não tem o espaço que tem esses 2. Tá? No Brasil nós temos 40 ministérios e eu acho que mais ou menos 40 partidos políticos também. Repara aqui, vamos ficar aqui na América Latina. É só o Brasil. A Argentina, partido é os radicais e os peronistas. O Uruguai, os blancos e os colorados. Quando a gente diz que os Estados Unidos tem democratas e republicanos,
Nos Estados Unidos deve ter uns 100, 200 partidos políticos, a coisa mais fácil que tem nos Estados Unidos não tem justiça eleitoral. O cara se reúne 50 pessoas, vai lá no cartório e funda um partido político, está fundado. Daí ele tem direito a usar a televisão, ele tem que ter um percentual. Para ele ir para o Congresso, ele tem que eleger todo. O Brasil não, o cara se reúne, faz, cria o partido e já tem espaço eleitoral, já tem coisa. Então nós estamos com 36, 37 partidos. É um absurdo. É um absurdo. A eleição no Brasil tinha que ser eleição distrital, onde o deputado era eleito como prefeito. Por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre dá para eleger 5 deputados. Então, divide 5. Petrópolis, Vila Jardim, Chagas das Pedras é 1, o outro lado é 18. E só pode concorrer, mas só é eleito e só toma posse o partido que cumpre tanto por cento eleitoral. Mudava tudo. O Brasil tinha que ter, no máximo, 4 a 5 partidos. No máximo 4 a 5 partidos. Agora, como fazer isso? Fazer a recessão. Exigir um máximo de filiações, exigir nas eleições, fazer umas eleições e exigir depois que na eleição, porque acontece isso também, se na eleição eu tenho um partido, estou bem organizado, dei a eleição, eu não fiz aquele percentual, eu continuo sendo um partido organizado, mas fora do exercício, não estou cumprindo. Na outra eleição eu compareço de novo. Muita gente pensa que os Estados Unidos não tem partido comunista. Tem uma dúzia de partidos comunistas. Só que não fala 2 mil reais. Quer dizer, não elege um vereador, não elege ninguém. Então o mal do Brasil é esse escândalo de partido político. Então aí tu vê, escândalo dos partidos políticos. O Fernando Henrique foi presidente, 500 deputados, o PSDB tinha 50. Tinha que compor com o resto. A Dilma e o PT, o Lula, era presidente da República, tinha uns 60 deputados, mas o Congresso é 500. Então tinha que fazer as composições. E nas composições eu troco lá da cá. Então eu dou o ministério para ti vir aqui. As tuas emendas, cada parlamentar tem direito a 5 milhões de emendas parlamentares. Sim, as emendas estão aqui. Para mim pagar a tua emenda, tu tem que votar comigo. Então isso resume uma desmoralização total. O Congresso perdeu a autonomia, perdeu a autoridade. E o governo também se desmoraliza, porque fica com essa história, não adianta ter a base, o governo tem uma base de 400 deputados, mas a cada votação, mesmo os deputados da base querem alguma coisa, querem uma emenda, querem um favor, querem a nomeação do fulano, e nessas nomeações é que lotearam a Petrobras. E aí foi o maior escândalo de todos. A Petrobras, até então, era um órgão técnico, quer dizer, foi de qual for o presidente, quem estava na Petrobras tinha 20 anos de estudo, tinha ido pelo estrangeiro, pelo internacional, tinha passado pelos mais variados cargos e tinha autoridade, tinha credibilidade. Nunca se pensou em olhar para a Petrobras e ter medo de um diretor da Petrobras, porque ele era isso, ele era aquilo. Agora, um é da CUT, o outro é do PCdoB, o outro é do MDB, o outro é uma vergonha. E aconteceu isso na Petrobras. Petrobras hoje vale 50% do que valia quando o PT chegou no governo. Senador, esse loteamento político, o que fazer para acabar com isso aí? Tem algum mecanismo que a sociedade pode fazer? Eu acho, Deus me perdoe, eu acho que o PSDB ficou 8 anos. E o PT ficou 12 anos. Eu acho que esses 20 anos, PT, PSDB, cansou. E os dois fizeram a mesma coisa. Nada mais igual do que o Fernando Henrique com o PSDB no governo do que o PT com o Lula. Fizeram a mesma coisa, disciplina, vantagem. Eu troca-troca, compra aqui, compra lá. Eu acho que se houver chance, se esse rapaz, que é o Eduardo Campos de Pernambuco, com a Marina, que não tem nenhuma chance de fazer maioria no Congresso, vai ser o número 30, 40, 50, e botar uma tese de bater na mesa, eu vou governar com o povo, eu vou fazer um diálogo com o povo, vou fazer um entendimento através do povo, vou diminuir o que eles estão falando, não vai ter mais 40 ministérios, vai ter 18 ministérios, e esse ministério eu vou escolher os mais capazes, não interessa o partido. Na hora da
da agricultura, vou ser o mais competente, na hora da educação, o mais capaz, independente de compromisso, e vou governar com o povo, dando com grana. Eu acho que é possível, sinceramente seria possível. Os outros dois, lamentavelmente, não adianta, porque o esquema deles está viciado. Não adianta, a Dilma quis. A Dilma, quando assumiu, eu fiquei 6 meses na tribuna, os caras achavam, defendendo a Dilma, porque ela demitiu 6 ministros por ladrão. 6 ministros, deu escândalo e ela demitiu. Firme, pá! Mas no fim começou a sair as empresas, já queriam o bicho dela. Já estavam, ela tremeu nas bases e se entregou. Em vez de ser firme, ou não teve condições, se entregou. Aí hoje ela não manda coisa nenhuma. Um dos partidos, se não o partido mais rico no Brasil, é o PT. Recentemente saiu um balanço do Tribunal Superior Eleitoral do PT. No ano passado, em 2013, ele arrecadou mais dinheiro do que em ano de campanha eleitoral. Financiamento público de campanha, porque todo esse dinheiro veio da iniciativa privada. Das empreiteiras e das instituições financeiras. São as duas entidades, empreiteira e financeira. E essas duas entidades dão dinheiro para quem está no governo. Os 8 anos do Fernando Henrique era o PSDB que ganhava o dinheiro. Agora é o PT. Agora é o PT. É um escândalo, é um absurdo. Está se vendo ali, está se recebendo. E quem está recebendo dinheiro é a empreiteira X que está ganhando a obra Y. Está falando da hidrelétrica aqui, está fazendo uma puta, não sei o quê. É um troca-troca de dinheiro. O problema é terminar. O Supremo quer terminar. A votação está em 6-2. Mas fizeram uma rasteira, deram um golpe para não valer para essa eleição. Então já se sabe que vai ganhar no Supremo, já se sabe que é 6-2. O Senado já votou a favor do financiamento público, mas está na gaveta da Câmara, para não valer para essas eleições. Mas é de uma imoralidade, não dá para te explicar. Quer dizer, as empresas estão ali, então o nome é essa, A, B, C e D. Para quem que dá? Para o partido que está no governo. E um pouquinho para o segundo. Então 70% da verba é para o PT, 30% divide entre os outros. Senador, o PMDB é é o maior partido do país. Ainda é. Como mais uma eleição, ou mais não sei quanto tempo, o PMDB não vai apresentar um candidato à presidência da República. A última vez que apresentou foi quando? Foi com Ulisses Guimarães? Não, foi 4 anos depois com o Quércia. Ah, foi com o Quércia, exatamente. Lamentavelmente, o MDB não é mais o MDB. O meu MDB era Ulisses, era Teotônio, era Tancredo, era Raias, era Covas, era Richa. Era gente de peso, de gabarito, de consistência. Hoje eu não vou citar nome, mas eu me sinto eu e o Jarbas Vasconcelos uma voz isolada naquele contexto. Então, o MDB está em decomposição. O MDB, como qualquer outro partido, eles brigam, as brigas são por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, dessa parte, o nosso MDB não entra na discussão dessas coisas, porque eles podem estar, deve a um outro deputado que é do Rio Grande do Sul, mas não é do nosso grupo, pode até ganhar cargo, mas nós não ganhamos e não queremos. Agora vai a São Paulo, vai na Bahia, vai em Minas Gerais, os caras são do MDB, são do PT, são do PTB, e estão disputando cargo e se acertam. Tu dá esse, tu dá aquele. Na Petrobras, o Renan, eu não sei quantos. O Collor nomeou 4 diretores da Petrobras. 4 diretores das empresas da Petrobras é o Collor que indicou. O Renan indicou, mas não sei quantos. Então, o MDB entrou nisso. Né? É um partido que não tem consistência, não tem conteúdo. Nós temos um grupo consistente, mas não temos força, porque quando a gente entra, eles vêm e pegam o cara e dão uma diretoria para ele, e dão outro cara. E a resistência que nós tínhamos antigamente, hoje, não tem. Bom, eu quero agradecer aqui ao senador Pedro Simão, nosso governador. Esqueci de também dizer que foi ministro, né? Quantos cargos, uma carreira
Começou lá de vereador até o Senado Federal, ministro, governador do estado, deputado. E eu vou lembrar uma coisa de quando eu era jovem, quando falava no início do programa da propaganda eleitoral gratuita, aquela que era ao vivo, né? Tinha um jingle do PMDB que dizia, era uma musiquinha, né? Quem é que o ano inteiro fiscaliza por você? É o MDB, é o MDB. Eu nunca esqueço, isso aí era anos 70 ainda, antes da Lei Falcão, né? Porque a Lei Falcão acabou com essa festa que o MDB fez em todo o Brasil, elegendo vários deputados e obtendo a maioria, o que levou o pacote de abril de 77, né, para mudar a composição, né? Foi feito pelo general-presidente Geisel, né? Cada avanço desses ocasionava uma desgraça. Quando eles fizeram a ditadura, o ato institucional não tinha número, era ato institucional. Era 2 meses para caçar, 6 meses para demitir funcionário. Terminou, tivemos democracia. Foram eleitos os governadores, aquela coisa toda. Mas depois veio o AI2, AI3, AI4, AI5 e durou 21 anos. Realmente foi uma época dramática. Agora a gente vê as coisas que aconteceram, porque a imprensa nossa, ela foi amarrada, não pôde publicar coisa nenhuma. E os grandes donos de jornais, de televisão, também não queriam publicar. Mas agora a gente vê o que a gente sofreu, as dores que a gente lutou e que o partido lutou. Por isso eu acho que a gente tem que fazer um esforço sobre-humano para vencer o que está aí, nós não temos a democracia. E dentro da democracia, com erros, com dúvidas, mas a gente chega a um caminho. Fora dela, é luz negra total. Bom, eu quero agradecer aqui ao senador Pedro Simão pela entrevista concedida. Muito obrigado e sucesso! A outra manchete de hoje.